filho, que está sempre disposto a obedecer, com esse amor que demonstra tanto, através, Senhor, das atitudes, da busca, da profundidade. Assim nós abençoamos a vida dele nessa noite, que o sangue de Jesus guarde a vida dele agora, a vida da esposa dele, a casa dele, que o Senhor venha, papai, usá-lo como instrumento do Senhor, para que ele transborde, papai, a tua palavra, o teu querer, que os ouvidos da tua igreja estejam atentos, para ouvir a tua voz, mentes cativas ao Senhor agora, que nada venha roubar aquilo que o Senhor tem para liberar. Cobre, Senhor, com o teu muro invisível sobre este lugar, sobre cada coração. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça, paz, igreja. Boa noite. Amém. Irmãos, eu quero te convidar, antes de eu fazer a introdução aqui, você já abre a sua Bíblia comigo em João 17. Amém. João 17 vai ser o capítulo em qual nós vamos meditar nessa noite. Amém. Eu queria já pedir para o pessoal da mídia projetar o tema dessa noite. E o tema, irmãos, como vocês sabem, nós estamos na série Jesus em que nós estamos falando das virtudes e das características de Jesus. E nós temos sido ministrados com tantas palavras tão especiais para o nosso coração. Na última nós tivemos sobre o alívio, que Ele é o nosso alívio, Ele é o nosso refúgio. Nós tivemos sobre Jesus, que é totalmente homem e também totalmente Deus. E no meio de tantas características que nós tínhamos para falar, é uma série praticamente sem fim, porque nós estamos falando de alguém perfeito, e falar daquele que é perfeito é praticamente ilimitado. Falar sobre quem Deus é uma profundidade em que nós podemos gastar horas e horas, e pessoas têm gastado a sua vida para falar de Jesus, estudar sobre Jesus, e até hoje, tudo isso que a humanidade tem, livros e livros e pesquisas, se nós formos olhar para a pessoa de Jesus, é apenas uma gota da infinidade da beleza de quem Jesus é. E eu até tinha uma outra palavra que eu tinha no meu coração que eu queria falar, mas buscando ao Senhor, Ele me falou que Ele é suficiente. Ele me fez lembrar que em tudo que nós precisamos e somos, é nos lembrar que Ele é tudo. É nos lembrar que o que nós precisamos é Ele. O que nós necessitamos está nele. As nossas dores mais profundas estão nele. Os nossos questionamentos e as nossas necessidades estão somente nele. E nós estamos falando do próprio Deus. Nós estamos falando daquele que é perfeito, eterno e infinito. Sabe, pensar que nós estamos falando de alguém que com o som da sua voz criou todas as coisas. Nós estamos falando de alguém que com o estalar de dedos criou todo o universo e toda a criação. Então nós estamos falando de alguém que é muito digno, mas também alguém que é muito santo. E eu queria te convidar, antes de nós lermos, a você por um momento fechar os seus olhos por apenas alguns segundos, mantenha seus olhos fechados. E eu quero te convidar a lembrar na sua mente que esse Jesus que nós estamos falando nesse momento é um Jesus que tem olho de chama de fogo. Alguém que tem uma voz poderosa, mas doce. E eu quero que você se lembre, quando foi a primeira vez que Ele te encontrou? Lembre-se do lugar onde Ele te encontrou. Lembre-se de como você estava quando Ele te encontrou. Lembre-se de quando ele tocou o seu coração, que somente você sabe, quando era você e Ele. E eu quero te lembrar que Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ah, Jesus, você continua sendo o mesmo, Senhor, que está com os olhos olhando para nós, Senhor. Obrigado, Jesus, porque naquele dia as suas mãos e os seus braços estavam abertos, Senhor.
E, Senhor, nós fomos encontrados, Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado porque naquele dia, Senhor, o Senhor encontrou o nosso coração. E nós jamais, Senhor, podemos tirar os nossos olhos de Ti. Obrigado, Senhor, porque nós mudamos, mas o Senhor continua sendo o mesmo, Pai. Amém? Pode abrir os seus olhos. E eu quero te convidar a você ler agora João 17, do verso 1, se lembrando desse Jesus que continua com seu olhar profundamente, olhando para nós, com graça e com atenção. João 17, verso 1 diz assim: depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que ele glorifique a ti, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, e ele concede a vida eterna a cada um daquele que lhe deste. Verso 3: e a vida eterna é esta: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Amém? Irmãos, eu quero focar nesse versículo, que a vida eterna é essa: é conhecer a Jesus. O ponto central aqui, nós estamos falando de uma das últimas orações de Jesus, e a última mensagem de Jesus, ele quis nos lembrar isso, que a vida eterna se resume nisso, em conhecer a Deus. E nessa série, irmãos, de tudo que tem sido falado, muitas coisas não são novas. Nós estamos falando apenas de temas que são cruciais, mas estamos trazendo alinhamento para o nosso coração e para o nosso olhar. E por isso até que eu quis, enquanto eu estava orando, o Senhor me levou a trazer à memória quando eu tive um encontro com Ele, porque hoje, irmãos, nós sabemos, uma das coisas mais cruciais que nós temos hoje é o tempo. Tudo que nós vivemos é tempo. É o tempo no trânsito, é o tempo nas redes sociais, é o tempo na TV. Tudo está atrás do nosso tempo. Tudo é aquela lógica que o mundo sempre prega, entre tempo e dinheiro. Mas eu acredito que ainda existe algo mais complexo e importante do que o tempo, que é a atenção. Porque muitas vezes nós estamos em lugares, nós estamos gastando o nosso tempo, mas nós não estamos com a atenção no lugar certo. Então, a mensagem dessa noite, de tudo aquilo que tem sido pregado, é voltar, não somente os nossos olhos, mas voltar a nossa atenção para aquilo que realmente importa. Voltar a nossa atenção para aquele que importa, que é a pessoa de Jesus. Então, a nossa atenção é lembrar que Ele continua sendo suficiente. E antes de nós entrarmos no primeiro ponto, esse texto, Jesus ele está antes da crucificação, orando pelos discípulos, orando por nós, porque Ele fala: Pai, eu oro por aqueles que virão a crer em mim. Era sobre nós. Se nós cremos, nós estamos entendendo que Jesus estava orando por nós, por mim, por você, que cremos nele e confiamos nele como a nossa salvação. E o primeiro ponto que eu quero falar é que Jesus é suficiente hoje e para sempre. É nós nos lembrarmos que Ele, irmãos, ser suficiente é que não existe falta. Lembrar que Jesus é suficiente é que não existe nada que falte hoje, que vai faltar amanhã, porque Ele é suficiente para o dia presente, Ele foi suficiente para o passado e Ele é suficiente para a eternidade. Então, Ele está falando no texto que a vida eterna, a nossa eternidade, não está garantida no que nós podemos fazer. A nossa eternidade está garantida nele. A maneira em que nós vivemos hoje em Cristo, conhecendo a Cristo, reflete diretamente na nossa eternidade. A maneira que eu vivo na terra hoje reflete na minha eternidade. Então, Jesus ele não é suficiente apenas para me dar uma vida melhor. Jesus não é suficiente para me dar uma condição melhor. Ele é suficiente para me levar para Deus.
Ele é suficiente para me conduzir até o Pai. Ele é o único e exclusivo caminho a Deus. A Bíblia fala que de vários caminhos, mas o caminho, a verdade e a vida é Ele. A Bíblia fala em Romanos 5,10, não precisa abrir, que éramos inimigos de Deus e Ele nos reconciliou por meio da sua morte. E agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos pela sua vida. Então, irmãos, a salvação não é um ato do que eu faço. A salvação é um ato de confiança que Jesus é suficiente para me salvar. A morte de Jesus é suficiente para me salvar. A cruz de Cristo é suficiente para me lavar do meu pecado. A cruz de Cristo, ela é poderosa para me tirar da condição de inimigo para filho. Para me tirar da condição de apenas servo, mas agora amigo de Deus. Então, Jesus, ele é suficiente porque ele é a pessoa suprema de toda a história. Tudo, irmãos, que nós lemos de Gênesis a Apocalipse, todos os homens estavam apontando para ele, porque eles sabiam que tinha alguém que tinha a solução, que tinha a resposta para a dor da humanidade. Desde que o pecado entrou no mundo, algo faltava ali no coração do homem, algo faltava. E a gente pensar que esse Deus que criou tantas coisas magníficas na natureza, é esse Deus que olha para cada um, de forma individual, de forma pessoal, e Ele falando para cada coração, que Ele é suficiente. O mesmo Deus que era o Deus de Abraão, tantos homens poderosos que Abraão podia se interessar em fazer aliança. Abraão poderia construir um império, porque ele era um homem muito, muito rico na sua época. Mas Abraão não faz aliança com homens, ele faz uma aliança com o Senhor, porque ele sabe que o Senhor que o enviou era poderoso. Davi, ele tinha tantas coisas para conquistar quando ele se tornou rei, ele tinha tantas coisas para construir no seu reinado, mas ele construiu algo para o Senhor, porque o Senhor era suficiente no reino de Davi. Moisés tinha tantas coisas para fazer, porque ele vinha de uma família real no Egito, mas ele deixou tudo para trás, para obedecer a voz que o enviou para ser o libertador de Israel. Então, homens que encontraram nele uma solução. Nós cantamos aqui sobre Maria. Maria encontrou aquilo que importava. Maria encontrou aquilo que Davi fala no Salmo 27, que uma coisa que é o que importa, somente uma coisa é o tesouro precioso. Davi encontrou esse tesouro, Maria encontrou esse tesouro nos pés de Jesus. Então, irmãos, não é sobre aquilo que Deus nos dá, mas é sobre o Deus que Jesus me deu acesso. É sobre o acesso ao Pai que hoje eu tenho. Então, nós precisamos lembrar, e é isso que eu queria enfatizar nesse primeiro ponto, que Ele é suficiente para salvar Abraão, Moisés, Davi, mas Ele é suficiente para salvar a nós mesmos. Salvar nós de que somos homens maus, salvar nós que somos homens que íamos para o inferno. Mas glória a Deus por Cristo Jesus. Glória a Deus porque em João 1,6 fala que Ele nos deu o direito de sermos filhos. Ele nos encontrou e nos amou, porque Ele é suficiente. A certeza que quando eu fui encontrado, é que já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive. Eu já não sou mais dessa terra, mas sou um estrangeiro em busca de uma pátria celestial. Então, irmãos, a Bíblia fala que todos vão ter um destino na eternidade, mas a realidade é que uns terão um caminho de vida eterna e outros de morte eterna. E o que Jesus está falando é que o caminho da vida eterna é Ele, não tem outro. Não, as outras religiões, elas tentam circular quem Deus é, mas somente Jesus é o caminho. Então, irmãos, é uma decisão nossa de conhecer. Conhecer a Jesus é um desejo voluntário e individual, em que nós vamos nos caminhar para a vida eterna. Porque nós, infelizmente, podemos saber quem Deus é, frequentar uma igreja, viver uma boa vida religiosa,
mas no final não conhecer a vida eterna. Mas o convite é conhecer e viver para Cristo, sabendo que Ele é suficiente para a eternidade. Amém? Então, irmãos, o primeiro ponto foi esse, que Jesus é suficiente para hoje e para sempre. E o segundo ponto, muito especial, que eu quero compartilhar com vocês é: Jesus é suficiente em beleza. Nós estamos aqui, nós cantamos sobre os atributos, sobre a bondade, sobre o amor, sobre o poder, sobre a grandiosidade de quem Jesus é. Mas eu gosto da definição que João fala, eu vou ler apenas o primeiro versículo. João 1 diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus e por meio dele, Deus criou todas as coisas. Assim, sem ele, nada foi criado. Irmãos, tudo isso aponta para quem Jesus é. E isso fala da beleza de Deus. Fala da beleza de Jesus porque no texto original, quando João escreve, os discípulos eles começaram uns pela genealogia de Adão, outros por Abraão, mas João ele volta para a criação. Na verdade, João volta para antes da criação e fala: antes de tudo existir, ele estava lá. Antes de tudo começar, ele estava lá. E João, sabiamente, ele ainda usa um termo no texto original que é do grego, que é o logos, que é a palavra para a razão de todas as coisas. Quando a Bíblia fala, ele era a palavra, ele era o verbo, o que João estava querendo falar é que ele era a razão de todas as coisas que existem e vão de existir, é ele. E quando nós olhamos para o mundo, muitas vezes em meio às guerras culturais, em meio às guerras políticas e ideológicas, nós olhamos para um homem que é a razão de toda existência. A razão de toda existência é o verbo. A razão de toda existência é que Jesus é a manifestação de Deus na terra. Colossenses 3 fala que ele é a imagem exata do Deus invisível. Então, quando nós olhamos para Jesus, todas as virtudes que nós podemos buscar estão nele, somente nele. A Bíblia ela é infinita em descrições sobre quem Jesus é. Eu gosto muito de meditar no texto de Apocalipse 1, quando o mesmo João reencontra Jesus e apenas um capítulo tem mais de 20 características sobre quem Jesus é. Ele é a estrela da manhã, ele é a raiz de Davi, ele é aquele que tem as chaves do inferno, ele é aquele que possui a vida eterna, ele é o leão de Judá, ele é a luz de todo mundo. Então, é infinito. Conhecer e meditar nas características de Jesus é infinito. Irmãos, os anjos estão cantando, a Bíblia fala que de eternidade em eternidade, os anjos estão cantando ao Senhor. Apocalipse 3, 4 e 5 fala sobre o céu, e aí a gente vê eles cantando de era em era, que ele é santo. Isaías descreve a visão do trono, falando que ele viu anjos cantando que ele era santo. Em Daniel 7, ele descreve uma visão celestial, que ele vê anjos cantando que Deus é santo. Eles não estão cantando porque é repetitivo, eles estão cantando porque Deus é infinito em beleza. Eles estão cantando porque, irmãos, é muito simples a gente pensar. Se eu for falar desse copo de água, eu posso falar de todas as características dele em 1 minuto e acabou. Mas imagine descrever e cantar sobre alguém que é infinito em beleza. Nunca se acaba. A adoração, ela nunca tem fim, porque Deus nunca tem fim. A Bíblia fala que tudo que nós fazemos é um ato de glorificação ao Senhor. E nessa beleza de Jesus, nós encontramos um Deus que se fez sacrifício na cruz. A Bíblia fala, a gente vai ler também em João, que Jesus ele se descreve como o eu sou. O mesmo eu sou que encontrou Moisés na sarça ardente em Êxodo 3.
é o mesmo Deus que se apresenta em João como: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é o grande eu sou. Por que ele também, Moisés também, Deus se revela dessa forma como eu sou? Porque o que eu e você precisar, Ele é. A provisão que nós necessitamos no hoje, Ele é. A provisão que Israel precisava no deserto, era Ele. A provisão da luz que nós precisamos no nosso caminho, é Ele. Então, todas as respostas estão nele. Ele é a porta, Ele é o bom pastor. Então, irmãos, a resposta de qualquer dúvida do nosso coração está nele. Não é sobre o que nós fazemos, mas é sobre quem Ele é e como nós vivemos nessa certeza de que Ele nos encontrou. É Ele que Paulo escreve para Tito falando que Ele é a nossa esperança abençoada. Essa esperança abençoada que nós podemos ter, que o nosso fim não é a morte é apenas o começo da eternidade. A nossa esperança é que, por cristão, o ponto alto da nossa vida não é o nascimento, mas é a morte, porque saberemos que encontraremos Jesus novamente. Saber que Ele na cruz, Ele se colocou como sacerdote que fazia o sacrifício. Ele se colocou o sacerdote entre o sacrifício e o Senhor, mas Jesus também se colocou como sacrifício. A Bíblia fala que Ele é o Cordeiro, então Ele se colocou como sacerdote, como sacrifício, como Cordeiro de Deus, e a Bíblia fala que Ele também se colocou como nosso advogado diante das nossas aflições. Ele é o sacrifício perfeito que estava à direita de Deus. Então, irmãos, meditar nessa suficiência é lembrar que Ele é belo. Irmãos, existe algo a mais. A gente pode ler, irmãos, a Bíblia para sempre. Existe algo a mais para conhecer dEle. Existe algo a mais para descobrir da beleza e da santidade de quem Jesus é. Irmãos, estudiosos estão há séculos, há mais de milhares de anos, estudando a Jesus. E todos eles falam: ainda nós não sabemos tudo. Ainda não é suficiente. Porque a beleza de Deus não é sobre a emoção que eu sinto na presença. A beleza de Deus não é apenas sobre milagres, sobre ter uma vida melhor. A beleza de Deus é lembrar que Ele é aquele a qual os anjos estão cantando na eternidade. Os anjos que são perfeitos, eles encontraram santidade no Senhor. Então, na sua infinitude de beleza, encontrar que esse Deus hoje está disponível para a gente acessar essa presença. Todos os capítulos da Bíblia apontam para uma pessoa, para Jesus. Gênesis 3,15 já falava de Jesus. Abraão já estava apontando para um Cordeiro de Deus. Moisés já estava apontando para uma terra prometida. Davi já estava falando que existia algo além. Salomão já escreve que dentro do homem existe um senso por algo que é eterno. Então o que Salomão estava falando em Eclesiastes é que existe um vazio em nosso coração do tamanho do Senhor. E a única resposta que muitas religiões estão buscando é que elas tentam preencher, mas o único que preenche é o Senhor. É lembrar e voltar os nossos olhos para Ele. Amém? Então, o primeiro ponto foi: Jesus é suficiente para hoje e para sempre. O segundo ponto foi que Ele é suficiente em beleza. E o último ponto, que eu quero ficar um pouco mais nesse momento, é: Jesus é suficiente na presença de Deus. Porque, irmãos, nós estamos passando por tempos que tudo rouba a nossa atenção. Nas redes sociais é uma questão de 3 segundos de um vídeo querer roubar a nossa atenção. A gente está toda hora recebendo propagandas, anúncios, tudo quer a atenção dos nossos olhos. Mas a atenção dos nossos olhos deve estar na presença do Senhor. É lembrar que
quando Jesus em Hebreus fala que Ele abriu um novo caminho, um vivo caminho para o Senhor, Ele nos leva a lembrar que esse caminho é um lugar em que existe uma mesa posta. Jesus, Ele coloca uma mesa para nós diante de Deus, e cada filho tem um lugar na mesa. Saber que na mesa de Jesus existe o pão da presença, existe o cálice da presença em que nunca vai nos faltar. A oração de Davi no Salmo 23 é que quando eu confio que Ele é o meu pastor, nada me falta. Não é que nada me falta fisicamente, mas é que Ele é suficiente para mim, mesmo que natural falte. Mesmo que naturalmente falte algo. E todos os discípulos, eles estavam anunciando isso, venham. Jesus, quando fala com os discípulos, vem e vê, vem para a mesa, existe um lugar na mesa, existe um banquete aposta para nós conhecermos quem Ele é. Quando João escreve que a última oração de Jesus era, conheçam a Deus, e esse lugar de oração, esse lugar na presença de Deus, é saber, irmãos, que Deus ouve a gente de forma individual. É saber que, irmãos, Deus sim, Ele faz questão de ouvir a nossa oração. E como que eu tenho certeza? Porque em João 4, Ele fala que o Pai está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, se Deus está buscando, é porque Ele quer nos ouvir. Se Deus está buscando adoradores de espírito e em verdade, é porque Ele quer ouvir a nossa oração, porque Ele quer ouvir a nossa adoração, porque Ele quer ouvir até mesmo as nossas dores. Irmãos, muitas vezes no meio do cansaço, a gente vai chegar na mesa de Jesus apenas com as nossas dores, apenas com os nossos pecados, apenas com as nossas, muitas vezes, migalhas, mas é lembrar que Ele nos corrige, Ele nos ama e sara as nossas feridas. Não como se nós fôssemos apenas mais um, mas porque nós somos um filho. Um filho em que Ele olha nos olhos, que Ele deseja ouvir a oração sincera. E todos os discípulos, irmãos, eles estavam com uma busca, conhecer a Deus. Paulo, ele fala, eu estou rumo ao alvo, o alvo da pátria celestial, o alvo que é Cristo. O alvo era chegar e conhecer a Cristo. Os discípulos gastaram a sua vida para conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Então, a gente vê na igreja primitiva, homens que gastaram a sua vida por uma coisa, gastaram a sua vida em conhecê-lo, gastaram a sua vida que mesmo em meio à guerra, perseguição, à dificuldade, à tribulação, Cristo estava lá. Então, irmãos, e eu até estava meditando nesses dias, como a grande maioria que sabe, no mês passado eu me acidentei, acabei machucando meu braço, e Deus muitas vezes Ele nos para, e Ele nos ensina muito em meio às dores, em meio aos não de Deus, e muitas vezes ao meio das paradas de Deus. E foi um acidente que eu acabei ficando 15 dias totalmente imobilizado com o meu braço, e no meio disso tudo, eu lembro que eu fiquei preocupado, eu falei, Senhor, mas por quê? Eu estou fazendo a minha parte, eu estou me preparando, eu estou na minha correria, eu estou cuidando da minha saúde, eu estou cuidando do meu emprego, eu estou cuidando da minha casa, eu estou cuidando de tudo, e aí agora eu falei assim, Senhor, vai faltar. Eu falei, Senhor, eu tinha um compromisso A, B, C e D, eu falei, Senhor, mas como eu vou resolver tantas coisas? O que vai ser dos problemas se eu não resolver? E aí, nos primeiros dias fiquei me questionando, e Deus não falou nada. Eu falei, Senhor, mas eu estou aqui. Irmãos, era uma dor, no primeiro momento, que eu não conseguia segurar minha Bíblia, eu não conseguia mexer no celular, eu não conseguia nem às vezes assistir TV, porque não achava uma posição confortável. E dias se passavam, e as coisas estavam acontecendo. E aí, no final, os meus compromissos estavam acontecendo. Meus compromissos na minha casa estavam acontecendo. A Isa, graças a Deus, foi cuidando das coisas. Ela foi dando conta na parte da casa, de dirigir, de levar no médico, tudo. E nisso tudo, eu falava, Senhor, mas e tal coisa? E Ele falou assim, tá tudo bem se não acontecer.
Eu falei, Deus, mas e o ministério? Ele falou assim, tá tudo bem. Eu levanto outra pessoa ou fica sem. Tá tudo bem. E aí eu pude ver, e aí num momento que estava somente eu e o Senhor, e Ele falou assim, você não é tão importante como você pensa. Os seus compromissos não são tão importantes quanto você pensa. Eu falei, tá, Senhor, mas por que o Senhor permitiu? Eu estou aqui. E eu lembro que Ele falou assim, filho, todo mundo, em qualquer coisa, é substituível. Eu falei, Deus, mas só eu que faço isso no meu trabalho? Ele falou, não, se não acontecer, está tudo bem. Ele falou assim, o luto, as pessoas superam, passa, a dor passa. O trauma, a dor passa. No ministério, Deus levanta outra pessoa. No emprego, outra pessoa faz o teu serviço. Até na sua casa, se alguém partir, Deus levanta pessoas para ter força para dar conta. Até mesmo de pessoas que não têm família. Deus faz o órfão viver em família. Então tudo passa. Ninguém, absolutamente nenhuma posição é insubstituível e eterno. Eu falei, tá bom, Senhor, mas o que significa tudo isso? Ele falou, mas é que tem um lugar que ninguém pode fazer por você. Existe uma coisa que ninguém pode fazer por você. É que é estar na minha presença. Existe uma coisa que nenhuma oração, nenhuma leitura, a ajuda de ninguém vai me levar para a presença de Deus. E ele falou assim, a única coisa que realmente importa, ali, você é insubstituível. O lugar na mesa é só teu. O lugar que Deus separou, irmãos, para cada um de nós, é só nosso. Não tem como a Isa orar na minha vida e fazer o meu relacionamento com Deus. Não tem como um amigo meu orar e fazer meu devocional por mim. Não, é só eu e o Senhor. Só Ele pode ser. E Ele, nesse momento, Ele falou assim, no meio de tudo isso, eu te parei para que você estivesse aqui. Não tem mais nenhum compromisso. Eu falei, não, Deus. Ele falou assim, não, eu te parei porque eu queria você. Eu te parei e fiz parar tudo ficar sentido até mesmo com dor. Mas, irmãos, eu pude encontrar o Senhor e ver que eu sou fraco. Ver que as minhas obrigações não são tão importantes assim. Ver que eu não sou tão importante quanto eu penso, quanto as minhas responsabilidades. Mas, nesse lugar que eu sou insubstituível diante de Deus, eu sei que nada pode entrar no meu lugar. Nada pode roubar a minha atenção, porque tudo é passageiro. Irmãos, tudo vai acabar. Todo mundo aqui um dia vai embora. Todo mundo aqui um dia vai morrer. Os prédios vão ser destruídos. Mas o que fica é o óleo que a gente cultivou na presença de Deus. Quando o noivo vier buscar a sua igreja, ele não vai perguntar o que você construiu, o que você fez, mas quanto você me conheceu. Na eternidade, o que importa não é o tanto da Bíblia que eu sei, mas é o tanto de Cristo que tem dentro de mim. O que importa é que na presença eu encontro um lugar de repouso. Irmãos, muitas vezes a gente vai estar em meio a dificuldades, sejam elas em todas as áreas, familiar, financeira, de saúde, e a gente vai ver que uma coisa que ninguém nos rouba é a presença. O que a gente vai lembrar é que nesses momentos o Senhor me lembrou de tantas orações que eu fazia quando eu era mais novo. E eu lembro de uma oração que o Senhor me lembrou que eu fiz. E eu lembro que eu falava, Senhor, eu quero viver integralmente para Ti. Eu quero gastar a minha vida nos Seus pés. E eu lembro que de uma canção que nós cantávamos, eu falava, Senhor, pode me tirar o ouro, a prata, a minha casa, a minha família, os meus amigos, mas não me tire o meu Senhor, não me tire o meu Senhor. E aí, nesse momento, eu lembro que o Senhor falou assim, e se tudo for embora? E se tudo como Jó, no estalar de dedos, acabou? Se tivermos o Senhor, Ele é suficiente. Ele é suficiente para superar toda dor, todo trauma, toda solidão, todas as necessidades. Que, irmãos, se for para passar necessidade, mas ter o Senhor, é o Senhor que sustenta. Se for para passar fome, mas ter o Senhor, é o Senhor que sustenta. O mesmo Deus que sustentou Jesus no deserto, é o Deus que me sustenta mesmo em meio às guerras. É o Deus que me sustenta mesmo quando falta, Ele está lá. Então nada falta. Mesmo quando as dores vêm,
nós sabemos que a presença, ela é ilimitada. A presença de Deus é um presente em que nós podemos cultivar, porque no final, muitos homens estão cultivando tesouros, muitos homens estão construindo impérios, mas no final, irmãos, isso não é o que importa. O que importa é quem Ele é. Porque, último ponto antes de nós orarmos, o que eu quero concluir, desejamos conhecer e entregar o nosso coração para esse Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus e conhecer é por meio da oração e das Escrituras. Porque nós vemos um Jesus que cultivava intimidade com Deus, do início ao fim dos seus dias. Jesus, em João 1, quando é batizado, ele está em espírito de oração. Jesus, no Getsêmani, está em oração. Jesus, no seu último suspiro, na cruz, estava em oração com o Pai. Então, quem deu força para Jesus levantar o ministério foi o Senhor. Quem deu força para Jesus viver e passar pela crucificação e até mesmo no ápice da dor, sem lembrar de nós, foi o Senhor. Então, o que eu aprendo, irmãos, com João 17,3, que diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e ao Filho, a quem Ele enviaste. O que eu aprendo nisso tudo que nós falamos é que a vida eterna, ela não começa quando eu morro. A vida eterna começa quando eu abro as Escrituras e conheço ao Senhor. Quando eu abro a minha Bíblia e busco conhecer ao Senhor de toda a minha alma, entendimento e coração, então a eternidade já começou hoje. Então, irmãos, o convite dessa noite é conhecer a eternidade. É conhecer e saber que todas as coisas que nós podemos precisar estão nele. A gente viu que a vida eterna é conhecer, experimentar, perceber e desfrutar da presença do Deus perfeito. Conhecer de um Deus que não é sobre o dia do amanhã, mas a vida eterna é sobre o hoje. A vida eterna é sobre onde eu coloco as minhas esperanças. A minha esperança é Cristo. A minha esperança está na cruz. A minha esperança está nas Escrituras. Porque é sobre desfrutar e conhecer a presença de Deus. Porque eu tenho certeza, irmãos, que nessa presença a gente vai achar a resposta. Mesmo que demore, Ele responde. Mesmo que muitas vezes em silêncio, Ele ouve as orações, Ele colhe cada lágrima, Ele colhe. Então, o convite nessa noite, eu vou pedir para a Isa ministrar uma música nessa noite, e você pode ficar no seu lugar, e você orar, mesmo que você não conheça essa canção, não viva por um legado, viva pela presença, sabendo que Jesus é suficiente na eternidade, Jesus é suficiente em beleza, e Jesus é suficiente na presença. Amém? Eu quero te convidar a você a fechar os seus olhos. Eu não quero nada além de ti. És mais que tudo que eu sonhei, tudo que eu achei que eu queria é bem menor que te conhecer. Agora eu sou teu e tu és meu. És o tesouro que encontrei, e eu vou ficar pra todo sempre no prazer do teu olhar. Quero Jesus, quero Jesus.
e eu quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz, eu quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, não, nada mais satisfaz, e eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais, tu és meu tudo, tu és meu tudo, e eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais, tu és o meu tudo, tu és meu tudo, eu não quero ninguém mais, Deus, e eu não quero nada mais, tu és o meu tudo. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, além de ti, nada desejo, Senhor. E se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, além de ti, nada desejo, Senhor. E eu não quero ninguém Jesus. mais, eu não quero Jesus, ninguém se compara a ti, Senhor. Senhor, ninguém se compara àquele que é o Rei da Glória, aquele que é o Verbo vivo entre nós. Senhor, Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor volte os nossos olhos para a pessoa de Jesus. Volte os nossos olhos, Senhor, para a sua presença. Volte os nossos olhos para a eternidade. Volte os nossos olhos, Senhor, para a tua beleza e para a tua majestade. Senhor, volte os nossos olhos para a tua presença, Senhor. Senhor, nada mais importa se tivermos ao Senhor. Senhor, nenhum tesouro é tão importante, nenhuma conquista, nenhum patrimônio, nenhuma vida boa é mais importante que o Senhor. Senhor Jesus, eu te peço, batiza os nossos olhos, batiza os nossos corações, Senhor, com saudades da tua presença, Senhor. Senhor, nós fazemos a oração de João 16, volta os nossos olhos com saudades, leva, Senhor, o nosso coração a ter saudades de ver o noivo, de ter você por perto. Senhor, eu oro, Pai, Senhor, eu oro para que os teus olhos, Senhor, os teus olhos de chamas de fogo, Senhor, encontre os nossos corações novamente, Senhor. Senhor, eu não sei como cada um está, eu não sei sobre a oração, sobre o coração de cada um, Pai, mas eu oro, Senhor, para que cada filho teu, Senhor, se lembre, Pai, que existe um lugar na mesa. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos lembre que nós temos um lugar na sua mesa, nós temos um lugar guardado na tua presença. Senhor, se nós estivermos distante, nos leva de volta à mesa. Senhor, Pai, que aquele mesmo amor, Senhor, que um dia encontrou meu coração, aquele mesmos olhos de fogo, Senhor, que um dia encontrou a vida de cada irmão, Senhor. Pai, cada um deles sabe o dia que encontrou ao Senhor. Senhor, cada um daqui sabe, Senhor, o dia que foi encontrado por esses olhos de chama, Senhor. Pai, eu faço uma oração
Volta os nossos olhos para Ti. Volte os nossos olhos para o primeiro amor. Volte os nossos olhos para aquilo que importa, Pai, porque tudo é passageiro. Pai, Você é o tesouro precioso, Senhor. Senhor, que mesmo que tudo um dia vá embora, eu sei que o Senhor vai permanecer lá. O Senhor vai permanecer lá de braços abertos, Senhor, para nos receber. Então, Senhor, eu oro, batiza o nosso coração com paixão por Jesus. Batiza o nosso coração com satisfação por Jesus. Nos leva a ter, Pai, satisfação na presença, satisfação em quem Tu és, Pai. Pai, eu oro por filhos apaixonados por Ti. Eu oro, Pai, por aumenta a fome de Te conhecer. Eu oro, Pai, a oração de João 17,3, que a vida eterna é essa, Senhor, Te conhecer. Nos leva, Pai, de volta para a presença, nos leva de volta a Te conhecer, não apenas na igreja, não apenas no culto, mas nos leva a Te conhecer diariamente no lugar secreto, Senhor. Pai, visita cada casa, visita cada semana, visita cada dia dos meus irmãos, Pai, mas que eles sejam encontrados pelos olhos de chamas de fogo. Você é suficiente, Jesus, ontem, Você é suficiente hoje, Você é suficiente na minha semana, Você é suficiente em todos os meus anos, Você é suficiente para sempre. Jesus, nós Te amamos. É assim, Pai, que eu oro por cada filho Teu, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, obrigado. Era isso que o Senhor tinha para nós essa noite. E eu oro para que possamos encontrar satisfação na presença de Deus, sabendo que Ele é suficiente para nossas dores e para as nossas orações. Amém? Deus abençoe, irmãos.